יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Olá, povo de Deus. Estamos aqui com muita alegria para darmos continuidade, ao nosso estudo. Temos muita coisa para falar, mas eu queria aproveitar, antes de darmos início, eu queria desejar a cada um de vocês, cada vida, cada lar, cada família, a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor eleve o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Deus abençoe. Deus nos abençoe através desse vídeo, desse estudo. Bem, dando seguimento então aqui agora, a esse estudo, nós vamos aqui, fazemos um agrupamento. Nós paramos no versículo 7, já falamos a respeito da raquia, do firmamento, da expansão, águas superiores acima do firmamento e água embaixo. Mas eu queria voltar início, dar seguimento aqui através do versículo 8. E chamou Deus ao firmamento os céus, houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também, versículo 9, ajunte-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. E assim se fez. Então vai aparecer agora a terra, estava coberta de água. Quando o Senhor separa as águas, forma os mares, lagos e rios. E aí então aí dá para aparecer agora a porção seca, a terra essa que nós pisamos, que nós pegamos, E na porção, versículo 10, e a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. O versículo 11 eu gostaria de destacar, aliás, o versículo 11, o 12 e depois o 14, nós vamos discutir um pouco porque tem muita importância isso aí. Nós vamos ver lá na frente o que isso vai significar. Então, no versículo 11, e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Versículo 12, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes segundo a sua espécie e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Isso aqui eu quero fazer um pequeno parênteses. Por quê? Porque nós vamos ver que o Senhor determina, o Senhor demanda que a terra produza árvores, produza relva, ervas que dê semente, porque isso vai ser a alimentação. A alimentação do homem e dos animais. Vamos sempre ter em mente que o Senhor ainda não criou o homem. O Senhor está criando todas as condições necessárias para a vida do homem que ainda vai vir. Os animais estão aparecendo, estão sendo criados. Tanto os animais alados, como os animais na terra, e como nos mares. O Senhor está criando os animais, criando as condições necessárias para aquele que vai ser
a coroa da criação. Para o homem que ainda vai vir, mas que nós já sabemos que o Senhor já está preparando todas as coisas. Esse versículo 11 e 12, nós vamos ver que vai ser muito importante. Vai ser muito importante logo em seguida. E também nós vamos ver lá na frente, em Isaías, capítulo 11, versículo de 6 a 9. Nós vamos ver lá na frente. Agora já estamos... Isaías é o profeta messiânico, aquele que está preconizando, profetizando a vinda do Messias. E nós vamos ver que isso se refere lá em Apocalipse. Gênesis é o principal, já falamos isso, vou repetir apenas para a gente gravar. Gênesis é o principal livro da Bíblia, porque nele está contido todo o Evangelho do Senhor. Porque nele está contido todo o projeto do Senhor para a restauração do homem, que nós vamos ver no capítulo 3 agora de Gênesis, quando falamos sobre a queda. Mas nós estamos vendo que tudo já está preparado, embicado, já está programado todas a evolução, porque o Senhor já sabia que o homem vai cair, o Senhor já sabia que o homem ia falhar, o homem ia desobedecer, mas isso não impediu o Senhor de preparar todas as coisas, de preparar todo o projeto. Mas vamos dar seguimento. Então eu falei que nós queríamos discutir só um pouco mais a respeito do versículo 11 e 12. A produção de alimento para o homem e para os animais que estão sendo criados. Então, quando chegamos no versículo 13, nos diz que houve tarde e manhã, o terceiro dia. No versículo 14, disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. É outro ponto importante e que vai nos dar condição de nós discutirmos algumas coisas aqui importantes e que ainda não se chegou a uma conclusão plena, mas vamos chegar lá. E o versículo 15, estejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Versículo 16, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã, o quarto dia. Aqui nós temos margem a discussões bastante, algumas vezes até acaloradas, a respeito do tempo, quando a palavra, antes de sair, porque com a criação dos grandes luzeiros, como a própria palavra nos diz, vai permitir que nós possamos ter as estações para quantificarmos as horas do dia, para criarmos condições de fazer um calendário com anos. Então, até então, nós não tínhamos nenhuma referência para a relação de tempo. Então é por isso que há uma corrente muito grande, da qual eu me incluo, de que quando se refere a esse dia anterior ao quarto dia, na realidade isso não seria dia como nós conhecemos, dia de 24 horas. E sim, se fala em eras. Por quê? Porque nós temos algumas coisas que nós não podemos negar, nem esquecer, nem colocar embaixo do tapete. Por exemplo, os dinossauros estão aí nos museus
as ossadas, estão aí nos museus os esqueletos, estão aí nos museus toda uma estrutura. E isso nós não temos como negar a existência. Isso existiu. Aqueles ossos não são meus. Então, com certeza, esses ossos, eles significam e representam seres que existiram. Embora a palavra não nos fale a respeito dele aqui, mas é algo palpável, é algo alcançável, que nós podemos ver, tocar. Então, nós não temos como entender, vendo a respeito apenas de dias. A partir do quarto dia, com a criação dos luzeiros, é que passa a permitir para um homem poder quantificar, poder classificar e criar um calendário, horário, dias, noites, etc. Embora dia e noite a claridade nos orienta a respeito. Mas isso é algo que até hoje nós não temos. E a palavra não nos dá nem para que confirmação que seja dia, o dia de 24 horas até o quarto dia, e que seja era. Nós não temos. Todos dois têm argumentos científicos ou argumentos humanos, mas a palavra não nos traz, não nos dá. Então permite que nós possamos aferir ou inferir. Eu, por exemplo, tenho uma posição que talvez não seja a de vocês. Respeito, sem nenhum problema, mas eu não sei como explicar a presença dos dinossauros aqui na Terra, que eles existiram, não tem dúvida, mas eu não tenho como isso fazer essa justificativa. Posso inferir como que anteriormente não foi dia, e sim foram eras. Mas isso aí é passível de continuar a discussão per secula seculorum. Bom, vamos aí então dar continuidade aqui. Mais uma vez, e nós estamos sempre comentando isso a respeito da criação ou do padrão de criação do Senhor. Ele vai criar os luzeiros no alto, no firmamento, e logo em seguida vai criar algo aqui embaixo para a gente palpável. Então, o polo espiritual com o polo natural ou o polo material, que é aquilo que nós tocamos, pegamos, medimos, etc., avaliamos, etc. Eu queria agora, quando me referi a que a terra produza ervas, produza árvores que dê fruto, dê semente, Nós vamos ver em seguida, no versículo, dar só uma pequena pincelada aqui, no versículo 29, diz o seguinte, o Senhor falando com o homem, e disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores que dá fruto e que há fruto e que dê semente, isto vos será para mantimento. Reparem que o homem Adão, que o homem inicialmente ele se alimentava de frutas, sementes que o Senhor providenciou para ele. O homem não tinha essa tendência de comer carne. Aqueles que gostam de churrasco, então, é uma triste notícia. Mas ao homem ter deteriorado, ter passado a alimentar-se de outros tipos, isso aconteceu depois do dilúvio. E também em função, logo também depois da queda do homem também. O homem passou a usar de outros elementos para a sua subsistência, já agora para nutrir a carne contaminada, a carne depravada, a carne já com todas as mazelas que o pecado deu início. Então, o homem não tinha, o homem se alimentava de frutos
e de sementes que o Senhor havia providenciado. Nós vamos agora ver o versículo 30. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Então nós vemos que tanto o homem como os animais criados, todos eles o Senhor já havia preparado, quando Ele ordena que a terra crie, ali no caso, árvores, sementes, com isso então possa servir de alimento. Ele aqui determina que todos dois, o homem como os animais, vão se alimentar, porque essas árvores de frutos e que dê sementes vos será para mantimento. Aquele se refere aos animais. Gênesis versículo 29 para o homem e 30 para os animais. Aí agora nós podemos entender, nós podemos alcançar o que nos diz Isaías, capítulo 11, versículos de 6 a 9. Isaías é considerado o profeta messiânico, ele que mais, outros também falaram a respeito de Jeremias, a Ezequiel, mas Isaías foi o que mais se fixou e o que mais produziu textos a respeito da vinda do Messias, apontando a vida do Messias. Então lá, quando ele se refere à vinda do Messias, nesses versículos de 6 a 9, capítulo 11, vamos só ver aqui, interessante que apresenta aqui. Então diz assim, versículo 6, o lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntos se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Então nós vemos que isso hoje é algo impensável, imaginável. Por quê? Porque sabemos que após a queda e depois da maldição sobre a terra, tudo se deteriorou, tudo se contaminou. Então hoje o leão, se ficar junto com o boi, ele vai comer o boi. O lobo com o carneiro vai comer o carneiro ou a ovelha. Por quê? Porque após a terra passamos a viver o império do mal, o império da degradação na alimentação, no relacionamento, em tudo no mundo. Nós passamos a viver sob a orientação de Satanás, que é o príncipe do mundo. O homem deu a Satanás um cheque em branco para governar o mundo, que vai ser depois, esse cheque vai ser resgatado, vai ser tomado, vai ser trazido de volta para a mão do Senhor Jesus na sua segunda volta. Mas até lá, nós estamos vivendo nesse regime, um regime da deterioração dos costumes, de tudo, enfim. Mas agora nós podemos entender. Por quê? Porque esse relato aqui, essa profecia, se refere após a volta do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus vai governar o mundo no milênio, e nós vamos viver a verdadeira paz que o Senhor nos dá, que o Senhor nos prometeu. Bem, estamos chegando ao final desse vídeo, porque nós queremos deixar e fazermos um vídeo especial, talvez até mais de um, talvez dois, a respeito da criação do homem e da mulher. Tem muita revelação, tem muita coisa para nós abordarmos. Eu acho que talvez a gente não consiga fazer isto em um único vídeo. Talvez a gente vai fazer em 2 vídeos, quase com certeza.
mas até para a gente discutir, abordar, e aí nós vamos depois entrar nesse assunto. Então nós vamos encerrar por aqui hoje. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a você e queria lembrar, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho, que assim você passa a receber todo o vídeo de maneira em primeira mão, e também nos ajuda para que a gente possa ter alcançar um número relevante junto ao YouTube, possa esse vídeo ser considerado como de interesse e outras vidas e mais vidas sejam alcançadas. Nos ajuda, inscrevam-se. Bem, a paz do Senhor a todos, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, a você, sua família, filhos, Senhor, que o Senhor derrame toda sorte de bênção para a sua vida. A paz do Senhor